Aê! Amém! Que Aê, bom, aê, aê. eu já estava com medo. Eu confesso que eu já estava aqui pensando, eu digo, Jesus, esse telefone vai me passar, deixar eu passar vergonha aqui hoje. De vez em quando ele faz isso, Juliano, se acostume. E Sim, aí, sim, tudo bom? essas coisas de tecnologia, né? Tem desafios, são oportunidades da gente lidar com eles, de sermos flexíveis, de desenvolvermos novas estratégias. Vocês estão me ouvindo bem? Me falem. Eu estou aqui brigando com a luz. Eu não tive tempo de arrumar antes. Eu estava no atendimento de cliente. Eu não sei se está bom, se está forte. Me fala aí que eu. Pra mim tá ótimo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, que legal, maravilha. Boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo que está aqui, pessoal que já está aqui na live com a gente. Sejam muito bem-vindos. Muito Agradeço o convite, bem-vindos. Catarina, a oportunidade de estar Eu que aqui com a sua agradeço que audiência. você me aceito. Não, é sempre um privilégio falar sobre isso. Eu gosto bastante sobre isso. E é curioso que a hora que você começa a estudar, a entender. Eu não sei se já aconteceu com você, sabe, pessoas que às vezes você quer realizar, você quer alcançar alguma coisa, você tem alguma coisa que você quer fazer e de repente, tipo, aquilo te trava, tipo, o que está acontecendo? Eu sei que preciso fazer e não faço. Ou eu sei que preciso Deus deixar de sabe. fazer aquele docinho que eu comia, ou aquele exercício que eu sei que preciso fazer e não estou fazendo, né? E a hora que você começa a entender o que move a gente, como funciona a nossa cabeça, né? Realmente Exatamente. é impressionante isso. Eu até fiz a anotação Eu me aqui. peguei hoje, eu falei para você, né? Digo, eu vou estudar mais. Aí eu me peguei hoje em algumas frases que eu ouvi quando eu era criança e que realmente me impediam de muitas coisas. Mas graças a Deus Uhum. hoje eu estou ressignificando todas elas. Sim, Mas enfim, sim. muito obrigada. Se apresente, diga aí pro É, pessoal quem é Juliano do Prado. bem, pessoal, ó, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu sei que a live no Instagram muitas vezes tem um monte de live acontecendo, tem muitas coisas por aí, e você escolheu estar aqui com a gente, estar aqui com a Catarina, estar aqui comigo, então realmente, ó, seja muito bem-vindo. Ó, eu vou querer que vocês interajam, manda pergunta, manda dúvida, fala não entendi, coloca todo mundo escreve aqui, vamos aproveitar essa Manda oportunidade. aviãozinho, gente, manda aviãozinho, porque isso ajuda muito. É, Às vezes o algoritmo do Instagram ele não é muito amiguinho da gente. Aí a não, gente não, tem não. que impulsionar, mandar um aviãozinho para outras É. Ó, pessoas. se você, ao longo da live, você vai apertando naquele coraçãozinho, entendeu? Você já sabe tudo isso, né, pessoal? Você não precisa falar, clica no coração, aperta no viu. Aqui embaixo tem uma setinha, você vai clicar ali e vai abrir, você vai procurar quem são seus amigos mais conectados, aqueles que são mais antenados. É aquele que tá com aquela bolinha verde. Clica ali, pelo menos 5. Clica para ele, manda e volta para cá. Isso, Mas vamos, exatamente. mas vamos lá. Eu sou natural de Jacareí, interior de São Paulo, e trabalho de formação, sou engenheiro, trabalhei em mercado de bolsa de valores e trabalho com desenvolvimento humano já há mais de 15 anos, entendeu? Treinamentos, consultorias dentro de empresas. E eu sempre soube que o capital mais importante de qualquer empresa, de qualquer lugar, são pessoas, né? Pra você ter ideia, quem já estudou, cara, estuda bastante, faz uma faculdade, você vai arranjar um emprego e vai realizar a vida dos seus sonhos. Alguém já ouviu isso aí? Só eu, entendeu? Não sei se Então, você eu escutou alguma vez, né? E várias realmente foi isso. vezes. Eu era meio doidão. Sabe aquela história que, tipo, eu queria fazer engenharia, queria fazer economia, queria fazer administração, queria entender de direito, porque como um grande empresário de sucesso, tinha que entender de direito. Mas eu sabia o quê? Eu queria entender de pessoas, eu queria fazer psicologia, porque o melhor capital de qualquer empresa Eu são também pessoas, queria. e depois entender de como as pessoas se relacionavam, sociologia. Olha que doido, né? Mas não precisa de nada disso. Mas esse tema aqui é muito relevante, porque tem muitas pessoas que estão deixando, estão sofrendo no dia a dia por desconhecimento. Eu sou cristão, então em alguns momentos eu gosto de usar algumas referências na Bíblia, e tem uma passagem em Oséias que fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes a falta de conhecimento de como funciona. O que é crença? O que isso determina? Como isso funciona? E muitas vezes as pessoas acabam sofrendo por desinformação. E isso acaba fazendo com que elas, tipo, deixem de viver a vida que elas querem. Isso Estaciona. sim, ela se relaciona às vezes com pessoas. Não sei se já às vezes escutou a história. Às vezes a mulher escutava em casa a mãe sempre falando, tipo, homem é tudo igual, homem é tudo igual, tinha um problema no relacionamento com o pai conturbado,
às vezes ela via e falava assim, homem não presta. E às vezes aquela mulher, ela foi crescendo, escutando isso. E aí, isso acaba... alguém está falando que o áudio está baixo. Guilherme, está baixo? É o dela ou é o meu? Me diz aí, aumenta aí. Que eu estou ouvindo perfeito. Pra não mim sei, tá super bacana. Então tá, vamos continuar, mas vocês vão escrevendo aí. E aí aquela mulher que cresceu escutando aquilo dentro de casa, e às vezes escutar não é só falando, que nós escutamos... Maria está falando que o áudio está bom, maravilha. Seja bem-vindo, Magno, Marivânia, seja bem-vindo. Maravilha, pessoal, vamos continuar aqui. Então aquela mulher que cresceu naquele lar, às vezes escutando através do ouvido, a mãe falando, homem é tudo igual, homem é acomodado, homem é preguiçoso, e cresceu naquele ambiente, e às vezes não só de fala, às vezes ela via, às vezes ela sentia. Então, perceber que nós recebemos essa influência externa o tempo todo, entendeu? E essas influências vão meio que gravando ali dentro da gente, minha mão está fazendo sombra aqui com a luz, mas vamos continuar. Vai gravando dentro da gente algumas memóriazinhas e a gente vai tomando aquilo como verdade. Crença, de uma forma bem simplista, e aqui a gente vai abordar, gente, isso é um assunto daria pano para manga, mas crença são aquelas verdades que regem a tua vida. Aquelas verdades. Entendeu? São verdades realmente, entre aspas, por quê? Mas aí entra aquela história. Se na sua cabeça é verdade, quem sou eu para falar que não é? Então é verdade. Então a gente precisa olhar... Aí um dos pontos que a gente vai falar exatamente aqui, eu anotei aqui 6 pontos, porque eu coloquei que são muito importantes, que eu quero compartilhar com vocês, compartilhar com a sua audiência, e no final eu vou explicar aqui etapas, passos simples para você identificar a sua crença limitante e sugestão de como você pode mexer sobre elas. Tá? Então fica até o final, compartilha, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho, mas vamos seguir aqui. E se você tiver pergunta, Catarina, por favor, fala, interage, se a sua audiência chegou, vai falando aí conosco. São 6 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Ponto número 1 é o conceito de crença, que eu estava falando para você. Crença são aquelas verdades que você está contando para você na sua cabeça e você está vivendo diante dela. Como se fosse aquela programaçãozinha do computador que rege, entendeu? Pode falar, mulher. Você está aí da impressão que você quer falar, pode falar. Muitas delas. Eu acredito que a maioria a gente traz da nossa infância. Sim, isso é um dos pontos que eu vou colocar aqui. A gente escutou da nossa, dentro de casa, a gente escutou dos nossos familiares e muitas a gente vivenciou isso dentro de casa. Né? Sim, exatamente. Para gravar, só para a gente ter ideia, as nossas crenças, elas principalmente são formadas mais forte, digamos assim, na nossa memória, do zero, ou seja, da barriga da mãe, do momento da concepção, até os seus 10, 12 anos de idade são as crenças mais fortes. Até os 3, mais ainda. Isso é tão doido, Catarina, que você, para parar para pensar, às vezes, fica tudo registrado no corpo. Tudo, todas as emoções. E um outro tema muito bacana para a gente conversar aqui é entender a linguagem das emoções. Como que eu faço para gerenciar minhas emoções, como é que eu venço aquele medo que está me paralisando, como é que eu controlo a minha ansiedade. E tudo isso é entendendo como funciona a nossa cabeça. Mas voltando para a história da crença, que ela é criada ali desde a gestação da mãe, como isso? Você já tomou um susto alguma vez? E sentiu aquele friozinho na barriga? Ou quando você passa, o carro passa num morrinho ou na montanha-russa, daquele friozinho na barriga? Essa sensação de friozinho na barriga já tem gravado no nosso corpo. A gente já tem aquela percepção que é meio desconfortável, alguma coisa meio estranha. Às vezes, quando aquela mãe acabou de descobrir que estava grávida e ela não sabia, ou ela fica preocupada, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Eu amo tanto, eu sempre quis ser mãe, mas será que eu estou preparada? Sabe aquelas dúvidas, aquelas pequenas inseguranças? Às vezes, aquela mãe, pela preocupação por amor, ela chega e fala assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E dá aquele frio na barriga. E olha que doido. Esse frio na barriga, muitas vezes, diminuiu o fluxo sanguíneo dentro do útero,
aquela diminuição do fluxo sanguíneo diminuiu a temperatura e teve um contraste. Ou seja, quente e frio mudou. Aquele feto que estava começando a ser gerado, ele criou uma memória. E às vezes aquilo lá ele pode interpretar depois quando crescer como se aquilo fosse uma rejeição. Ah, minha mãe não queria desde a barriga. Não. Muitas vezes foi por amor. Então, você que está aqui, já escreve para você. Nunca é o que te acontece. É o significado que você dá ao que te acontece. Não importa. Não importa o que aconteceu, mas é o significado que você vai dar. E aí, aqui já fica uma dica para você pensar, poxa, será que eu estou dando significado? Seja bem-vinda, Brenda, a Drica Santos, seja bem-vinda também. Se tiver mais gente, seja todo mundo bem-vindo, você vai falando. E vai perguntando aí. E às vezes aquela coisa ficou gravada e aquela criança cresceu achando que ela foi rejeitada. Na verdade, não. Era aquela mãe que, por amor, estava preocupada. Às vezes, ela escutou ali dentro de casa aquilo que a gente estava falando, aquela mulher que ouviu falando que homem não presta, homem não presta. Muitas vezes, ela pode crescer com o pensamento de que todos os homens são iguais. E pode ser que ela comece a se relacionar com homens que muitas vezes ela não vai se selecionar, ela não vai buscar, ela vai qualquer coisa, sim, porque afinal é tudo igual. E quando os relacionamentos dela, vou falar ela, não dá certo, ela se sente culpada, ela se sente incapaz, né? Porque já foi criado na mente dela de que relacionamento é para dar errado, que relacionamento dá errado mesmo e que a gente tem que aceitar. E a gente não tem que aceitar isso. Porque as coisas da nossa vida dá certo sim. Muito certo. Gostei da Mari. Mari, eu gostei. Já colocou aqui, ó. Peguei o código. Temos que ressignificar. Exatamente, Mari. Vai chegar ali na ressignificar. Sim, lá no finalzinho eu vou falar alguns caminhos. Então, ponto número 1 é entender o quê? O que é crença? São essas verdades. E aqui eu vou passar uma coisa que muitos ditos especialistas por aí, às vezes por uma questão marqueteira, colocam algumas coisas que a hora que se aprofunda lá na raiz, tipo, não é de todo verdade. É mais um posicionamento de marketing, da boca para fora. E os caras ganham muito dinheiro com isso. Nada contra, mas, por favor, eu quero que você saia aqui dessa live hoje ganhando poder intelectual para que você deixe de ser escravo da tua história de vida. Você precisa olhar e falar assim, eu construo a minha vida. Por quê? Você foi criado à imagem e semelhança do Criador, está lá em Gênesis 1, 27, e você veio para esse mundo para exercer governo e domínio. Está lá em Gênesis 1, 26 e 1, 28 também. Então, você não está aqui para ser escravo das circunstâncias. Você está aqui para governar. Isso é diferente. E às vezes você está deixando ser governado pelas aquelas historinhas da sua cabeça. Para disso, homem. Para disso, mulher. Não precisa. Entendeu? Saia dessa ignorância. Ignorância não é burrice, pelo amor de Deus. Ignorância é o desconhecimento. É a falta de informação. E se você está aqui e ficar até o final, você está pegando informação valiosa, você está pegando conteúdo relevante que vai te ajudar a deixar de ser escravo das crenças que te limitavam. Mas agora eu vou soltar uma bomba. Você sabia? Absolutamente todas as crenças são limitantes. Como isso? Sim. Por que isso? A crença, ela só tem função no momento que ela foi criada. Ela só servia para aquele momento. Se você tirar o tempo, não serve para nada. Quer ver? Uma crença de, por exemplo, pensar de que ser forte. Ser forte é bom? A palavra do Senhor fala, ser forte e corajoso. Ser forte é bom? Perguntando para você, Catarina, vamos lá, por favor, não tem certo e errado aqui, vamos, a gente tá batendo papo. Sim, muito bom. Maravilha, mas vamos refletir um pouquinho da história de contexto, e aqui o meu convite para você que está assistindo, sempre contextualize, especifique e contextualiza. Se eu penso que eu sou forte, eu sou fortão, eu sou bam, eu sou o cara, tem medo de nada. Isso é bom, mas se eu trouxer, vamos colocar a inteligência espiritual, se eu me colocar em relação a Deus, eu achar que eu sou fortão, que eu sou o cara, que sou o bam, é bom? Não somos, não somos. Eu não sou nada. Ele fala pra mim, eu sou o quê? Eu sou um pó que passa, que nem a neblina, que quando o sol sai, se vai. Então,
A crença de que eu sou forte, ela só tem função num contexto que ela é adequada. As pessoas às vezes não percebem isso. Ai, eu sou preguiçoso. É ruim? Depende, em qual contexto? Se eu estou deitado com meu marido ou com meu filho brincando, assistindo um filme, eu quero ser preguiçoso, curtir esse momento com tempo de qualidade, que é uma linguagem do amor, tá bom, seja preguiçoso naquele momento. Então, o contexto aqui, a ideia para você sempre é, toda crença em si ela é limitante. Porque você tirou o contexto, não serve para nada. Entendeu? Esse foi o ponto número 1. Quando a gente se submete a circunstâncias ruins, eu estou atraindo aquilo para mim. Quando eu me submeto a circunstâncias que vai me dar prazer, né? que vai me trazer alegria, então eu atraio aquilo. Sim. Nós somos, em verdade, como se somos ondas de rádio emitindo ondas. E a gente entra naquelas frequências. E aqui eu não estou falando nada de aleatoriedade, esoterismo, nada disso, nada contra isso também. Não, isso é física, tá? Isso é coisa. Mas, realmente, se você está num estado emocional que te dá esse estado emocional de alegria, você vibra bem. Se você entra num estado emocional de tristeza, você vibra mais para baixo. E nós somos como imã. E anota isso aqui, você que está assistindo. Sim. Seja bem-vinda, Daniela, o Hernandes, a Regiane, sejam todos muito bem-vindas. Vai dando like se faz sentido para você, clica no coraçãozinho. Se está achando que é tudo balela, pode falar. Se está achando que está gostando, pode falar. A gente é livre, tá? Você é livre. A gente está aqui compartilhando bagagem e experiência. Então, eu conheço pessoas que já saem de casa dizendo: hoje vou ter um dia péssimo. Você vai ter um dia péssimo. Porque você já está declarando que seu dia vai ser péssimo. Exatamente. Uma outra coisa que não tem nada a ver aqui com crença, mas eu já coloco para você. Quer começar o dia? Coloca a intenção. Você precisa de intenção no seu dia. Que emoção você quer viver hoje? Entendeu? Hoje eu quero ter... eu programei, poxa, hoje era um dia de tocar a vida dos meus clientes, de vir aqui compartilhar com a Catarina, essa mulher super generosa, super gentil e como diz, simpática. Simpática no sentido positivo. Porque eu sei que mulher fala assim, ela é simpática. Não, simpática no sentido positivo. Ou seja, que ela é aqui, que tem vontade de ajudar, de contribuir, que está trazendo pessoas relevantes aqui para a audiência dela. Então, ou seja, você já determina, isso eu quero fazer. E aí você vai encontrar isso no seu dia. Mas, Juliano, eu não acordo todo dia assim. Tá bom. Dá 100% da energia que você tem. Exatamente, Fábio. Vamos botar o terror nessa terra. Tu veio aqui para governar. Você vai colocar assim, ó. Hashtag acorde e governe. Tá? Ou seja, governa sobre suas emoções, governa sobre sua vida financeira, governa sobre a sua família, governa sobre seus relacionamentos. Governa porque foi para isso que você foi chamado. Hashtag saia do lugar que te limita. Essa é a hashtag de hoje. Eu gosto de falar assim, acorda e governa. Por quê? Governa, não fica preso naquilo que está te prendendo. Mas vamos lá, ó. Ponto número 1, conceito, a gente já falou. Ponto número 2 é aquilo que toda crença é limitante quando você muda ela de contexto. Então, não vem achar que eu sou fortão, é maravilhoso. Não vem achar que, eu sou fraquinho, é péssimo. Não, contextualiza. E aí aquilo que a gente falou, toda crença, um outro ponto importante aqui, ponto número 3, não existe isso de destruir crenças limitantes. As pessoas que falam, às vezes, dessa forma, têm que tomar cuidado. Por quê? Às vezes elas estão sendo um pouco negligentes ao tratar o ser humano. Nós somos seres altamente complexos. A melhor criação de Deus, ele foi criando cada uma das coisas ao longo do processo dos 6 dias da criação. E aí quando ele chega e cria o homem, ele fala, ele viu que era muito bom. Ele não fala assim que era bom. Todos os dias ele fala assim, ele viu que era bom, fez tarde de manhã. Aí ele fala assim, e viu que era muito bom. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, putz, essa meu amigo, minha amiga pareceu político, né? Esquece meu amigo, minha amiga. Você que está aqui, que tá entrando nesse tanto, olha para você com esses olhos. Olha para você com esses olhos que Deus tem de você. As pessoas se
perdem na identidade dela de uma forma tão desproporcional, entendeu? Aqui a gente tem que se lembrar, eu sempre costumo dizer, existem 5 identidades que as pessoas lidam com isso no dia a dia. E isso tem a ver com crença, porque as crenças, aí eu vou explicar aqui, sustentam os seus valores, e os seus valores, um conjunto de valores, define a sua identidade. Então, quando eu estou falando de identidade, eu estou falando da coisa mais alta. Tá? Que são sustentados por Você tem um bando de crença aí que está sustentando. Então, por favor, acredita. Existe a identidade, a imagem que Deus tem de você. Você é feito à imagem e semelhança do Criador. Olha com estes olhos. Por favor. E essa é a maior e mais importante identidade que existe em você. Existe uma outra identidade, que é a identidade que os pais muitas vezes imprimiram nos filhos. E aqui entra a história da crença que a gente estava falando. É hereditário, né? Sim. É a crença hereditária. Existe inclusive maldição hereditária. A Bíblia fala sobre isso. Que aí seria tempo para uma outra live para a gente falar. Com relação à crença que os nossos pais nos dão, a identidade que nossos pais nos dão, de pai e mãe, a gente tem que pegar princípios, e princípios positivos. Crença, larga a mão. Sabe por quê? Lembra que toda crença fora do contexto é limitante? Os seus pais, os nossos pais, viviam em outro mundo, em outra circunstância, em outra realidade. As crenças deles não servem mais. Ah, mas Juliano, eu tenho a crença... Eu falo assim, mas eu tenho a crença de que ser honesto é bom. Isso é crença ou isso é valor? Isso é um princípio bíblico. Então, pega princípio e solta por misericórdia a crença. Mas então, o ser humano ele tem a tendência de dar ênfase ao negativo. Sim, e você sabe por que isso quando acontece? Quando algo dá errado, o que é que a gente fala? O que é que a gente faz? Fulaninho disse que ia dar errado, deu. Uhum. Aí fica aquela... Você sabia que isso é bíblico? Quando a gente sai do emprego, a gente for demitido, aí a gente eu sou incapaz mesmo, bem que fulaninho disse. A gente dá muita ênfase ao negativo. Ao que as pessoas falam sobre a gente negativo. E você sabia que isso é bíblico, porque lá em Jó, ele vem e fala, o seu maior medo lhe sobrevém. Meu querido, fica tranquilo, o maior medo que tu tem é o que vai acontecer. Porque você está vibrando e atraindo sempre aquilo. Realmente, não era para mim. Eu não dou certo em nenhum emprego. Ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém me quer, ninguém... E fica no... E ninguém. E sabe por quê? Isso aqui é um outro ponto. É tão automático, isso está tão impregnado na sua mente, que você acaba vivendo, falando e não percebe. Até o momento de você ressignificar todas elas, que a gente vai chegar lá, gente. Sim, é o melhor exatamente. momento. E olha que interessante, Catarina. Exatamente, Mary, temos que saber diferenciar crença de princípio. Lembra, o que é crença? É aquela verdade, aspas, que você acredita pra você. E, gente, aí é um papo outra coisa que não dá pra aqui colocar. E você comprou. Porque pode falar o que for. Se alguém chegar na rua, e olha que interessante isso, olha que curioso, Catarina, que às vezes as pessoas, sim, é o viés cognitivo negativo, é que eu estou procurando fazer uma linguagem mais simples aqui para não bagunçar o povo muitas vezes, fazer uma linguagem para entender. E eu trabalhei um bom tempo no mercado de bolsa de valores, quando eu ia falar com os clientes, não adianta falar um economês sofisticado, aquelas coisas, eu sei tudo isso, mas se eu falar aquele economês, o cara não vai entender. Eu quero isso aqui, não importa que você saiba todas as definições, o que importa é que tu mude alguma coisa e você dê um passo. Sim. Então, aqui dar um passo. Isso que é o mais importante. Não é falar bonito. Eu não quero a audiência, o louros. Não, eu quero que tu melhore alguma coisa na tua vida. Porque tu tá dando vida aqui, tu tá dando tempo. Essas pessoas que estão aqui assistindo, você tá dando tempo. E tempo é vida. Tem pessoas que sobrevivem, mas que não vivem. E tem pessoas que tornam vida em existência. É diferente. Tem pessoas que só estão vivas. Com aquele conjunto de crenças que está travando, zoando, bagunçando tudo. Mas elas não estão exercendo o governo que elas foram chamadas. Então, meu querido, minha amiga, você que está aqui... segurança. Você sabe qual que é a crença que
o caminho que as pessoas, todo inseguro, geralmente buscam para resolver? Muitas vezes, uma pessoa altamente insegura, melhor, invertendo para ficar mais fácil, uma pessoa altamente controladora, geralmente é uma pessoa altamente insegura. Ela tenta querer controlar tudo, só ela faz, só ela dá, porque ela tem a ilusão de que se ela controla, vai dar certo, então ela está segura. Meu amigo, você não tem controle, se ela você só tem... decepciona... Ixi, esquece. Aí é aquela mulher que, por exemplo, que a gente estava falando lá no início, que escutou que todo homem não presta, e aí de repente ela entra num relacionamento e ela deixa de escolher aquele homem que ela escolhe de acordo com os valores que são importantes para ela, de acordo com as crenças que são importantes para ela, e para ela não importa, tanto faz. E aí sabe o que às vezes acontece? Eu já conheci várias pessoas, vários clientes que atendi assim, que às vezes entra um homem bom, um cara bacana na vida dela, mas ela vai fazer de tudo para dar errado. De forma inconsciente, sabe por quê? Afinal, ela acredita que todo mundo é igual. Como é que aquele cara pode ser? Então, ela não pode, ela precisa sustentar aquela crença. Verdade. Então, por favor, meu querido, minha querida, tu que está aqui, olha para suas crenças e verifica. É o outro ponto que eu vou pedir para você anotar. Lívia fez uma pergunta aqui. Como faz para dissolver a crença do não sou capaz? Lívia, eu acho que você deve entender, trabalhar. Você precisa entender o que está te deixando incapaz. Que você acha que você não é capaz. Para você trabalhar isso, é o meu conselho, trabalhar e combater isso. Uhum. Né? E como que você pode fazer isso, Lívia? Lívia, uma sugestão para você. Lembra? Primeira coisa, isso aqui é para crença e para problema. Como que é? Ponto número 1, traz contexto. O que especificamente você está achando que não é capaz, Lívia? Isso, você precisa entender isso. Porque o que não tem forma, seja bem-vinda, Daisy. O que você não consegue definir, colocar como forma, você não pode lidar. E aí fica aquele diálogo na sua cabeça, aqueles fantasmas, que fica aquela coisa grande, meu Deus, isso, como é que eu lido, como é que eu não lido, não dá. Então, e aqui eu vou um outro ponto para você anotar, eu falei, ponto número 1, a definição de crença, ponto número 2 é que toda crença é limitante fora do contexto. Ponto número 3, que eu anotei para vocês terem aqui, para se lembrarem sempre, não existe essa história de destruir crença, tá? Quem está falando isso está sendo irresponsável. O que você precisa verificar é a utilidade daquela crença. Verifica, Lívia, não lembro o nome da mulher que perguntou aqui, Lívia. A crença de incapaz, ela está sendo útil para você? Se não está sendo útil, a mulher adulta, que tem conhecimento, discernimento, experiência de vida, bagagem, pode construir e escolher uma crença diferente. Aqui eu vou falar um outro ponto, anota para você, ponto 5, e aí eu estou falando 4 e vou falar o 5. Como que as crenças das crianças são formadas? Já viu aquela pessoa que, às vezes, ou entrou na igreja, ou a menina foi na escola, a amiga passou e não cumprimentou, e ela fala assim, ih, fulano tá bravo comigo? Ou no trabalho chegou, a pessoa estava de cara virada, não me cumprimentou, falou assim, fulano não gosta de mim. Já distorce, entendeu? Ou ela vai e fala assim, nossa, ninguém gostou. Foi uma pessoa que não gostou. Todo mundo amou, mas ela fala assim, ninguém gostou, sabe? Generaliza. Omissão, generalização e distorção. Esses são recursos que a criança lá dentro tem e muitas vezes aquilo está acontecendo. A criança tem discernimento? Ela está sendo formada. Ela tem conhecimento? Ela tem entendimento? Ela tem bagagem, experiência de vida? Tem essas coisas? Não. Não tem. Negativo. Mas e eu ainda acrescento aí a rejeição. Sim, isso está marcado aqui, coloquei para colocar. Coloquei aqui para o finalzinho, para colocar a percepção de rejeição. Lembra que eu falei daquela história da barriga da mãe, que ela interpreta como rejeição? Por que ela interpreta como rejeição? Porque ela distorceu. Ela omitiu alguma coisa. Ela deu um significado despreparada. Seja bem-vinda, Daniele. Seja bem-vinda, Miranda. Miranda, Daniele. Daniele, seja pessoal, todo mundo bem-vindo. Daiane, Miranda.
Sejam bem-vindas aí, meninas. Então lembra, aquela criança que não tem aqueles recursos de conhecimento, discernimento, entendimento, sabedoria, ela está sendo formada, ela está tirando as conclusões. Lembra que a crença é a conclusão do que é verdade para ela? Sim. Aí eu pego aquela criança despreparada, tirou uma conclusão e formou a crença lá, como a gente falou naquele exemplo, da menina, da mulher, que todo homem é igual, o homem não presta. Geralmente, a crença ela é formada sob um alto impacto emocional, ok? Ou quando você tem um evento que se repete 3 vezes e te dá aquele estado emocional. Quando você teve aquele imprint que a gente fala, teve aquele imprint ali umas 3 vezes, geralmente aquilo ali já é o suficiente, muitas vezes, para estabelecer uma crença que você determinou. E aí, às vezes, você carrega aquilo ao longo da vida. E aí, como a gente falou, ou ela pode se relacionar com qualquer um, ou ela pode ter um cara que é super bacana, mas ela ter que fazer dar errado. Porque, afinal, todo homem é igual. Todo homem é igual. Entendeu? Afinal, e às vezes, o relacionamento dela vai dar errado. Então ela vai fazer de tudo para dar errado. Ou às vezes ela procura... Sabe aquela pessoa que muitas vezes busca evitar o relacionamento? Ela não quer se relacionar com ninguém, porque ela viu tanto sofrimento na referência interna que ela tinha quando criança, que ela se fecha para se relacionar. E ela deixa de viver as experiências delas. E ela está vivendo escrava da história de vida. Se você não assumir o controle da tua vida, para onde você quer ir, quem você quer ser, o que você quer realizar, você vai ficar escravo disso. E você não vê que você é livre. Entendeu? Em Cristo Jesus tu é livre, trazendo inteligência espiritual para isso. Você não veio aqui para ficar escravo. Só que às vezes você está escravo do dinheiro, da circunstância financeira, às vezes você está escravo das circunstâncias. A Deise está pedindo para deixar gravado. Aqui eu sou só convidado, na casa da Catarina. A Catarina que está. Vai ficar. Tá. Ó, me lembra, deixa eu só ficar de olho aqui no horário, me lembra, porque tem uma surpresa aqui pro pessoal, para aqueles que ficarem conosco aqui até o final. Eita, nem tô sabendo essa surpresa, minha gente. Não, nem tô sabendo, não é isso? tô sabendo agora. Coisa boa, coisa boa. A gente tem que transbordar na vida dos outros. Você está transbordando, trazendo gente bacana, colocando conteúdo. Gente, sabe uma crença interessante? Tem gente que tem a crença de escassez no dinheiro, na vida. Tem gente que tem a crença de abundância. E tem gente que tem a crença de prosperidade, transbordar. Não merecimento. Eu acrescento aí a crença mas de aqui não merecimento. aqui eu tô querendo colocar a positiva. Lembra que eu falei da distorção, omissão e generalização, como é criado? Grosso modo, eu vou simplificar. Lembra que eu falei que esse assunto aqui dá pano para manga. Grosso modo, as pessoas estão relacionadas à crença de possibilidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Anota aí. Possibilidade, capacidade e merecimento. Essas são 3 principais. Existe uma infinidade, gente. Isso aqui dá pano para manga. Ponto número 1 para você questionar a sua crença, às vezes é perguntar, me dá um exemplo de uma crença. Conta aí um exemplo de uma crença limitante que as pessoas às vezes têm ou já te falaram. Catarina, fala aí. Você não vai ser ninguém. Essa, eu acho que... Você não vai ser ninguém na vida. Hã? Você não vai ser ninguém na vida, é isso? Eu acho que é que muita gente ouviu isso dentro da própria casa, que você não vai ser ninguém, que você não é capaz. Ou você já foi comparado com seu irmão, que é melhor que você. São muitas. Gente, os pais fazem o melhor que pode, mas que eles fazem umas cacas, fazem. Eu amo meus pais de paixão, mas à medida que a gente vai aprendendo e vendo como que é, o ser humano é tão doido nas conclusões, por isso que você vê filhos gêmeos, criados na mesma família, com as mesmas condições, e tem comportamentos completamente distintos. Por quê? Lembra que a gente falou lá no começo? Porque o significado que ele está dando é diferente? Porque um dá um significado e o outro dá outro significado. Por mais que o acontecimento seja o mesmo. Então aquilo não é o que te acontece, mas sim o que você dá de significado que te acontece. Então, voltando para essas 3. Ok, a crença não vai ser ninguém. Aí eu pergunto, existe alguém? É possível que eu me torne alguém? Sim. Ok, o que eu preciso pensar para isso? Isso aqui é para você colocar suas dúvidas, suas crenças em questionamento. Isso aqui é um dos pontos, que é o próximo ponto para você colocar aí, o ponto 5 questione as suas crenças. Primeiro você tem que perguntar que é possível. Se você não acreditar que é possível,
Não adianta. Ninguém vem falar. Às vezes o homem ou a mulher que é muito inseguro e acha que a aparência física dele é tudo para que ele se sinta seguro. E ele investe todo o dinheiro na aparência física, mas é vazio por dentro, porque ele acha que é aparência física. E às vezes o homem ou a mulher tem dificuldade de envelhecer, porque ele acha que vai ficar feio. E a identidade dele não tem valor quando ele se vê feio. Então não adianta falar assim, nossa, você é uma pessoa inteligente. Nossa, é uma pessoa bonita. Nossa, é uma pessoa generosa. Se a pessoa não se vê, se não for possível para ela ser alguém nessa situação, não há alguém que vai mudar. Então você precisa questionar. Será que é possível? Eu não estou falando que é fácil. Eu estou perguntando se é possível. É possível. Então, maravilha. Então, existe. Aí você vem para a segunda coisa. Capacidade. Será que eu consigo? Aí você precisa questionar. É possível ser alguém na vida. Aí vem a pergunta, a dúvida, a crença de capacidade. Será que eu consigo? Aí você pergunta. Alguém que eu conheço conseguiu? Olha no seu entorno. Alguém virou gente? Alguém sempre tem um tio, uma prima, um conhecido, um amigo que vem de alguma coisa que conseguiu. Sim ou não? Sim. Então, quando você fala assim, alguém conseguiu, você passa a tirar a força daquela crença que é a de capacidade. Que na verdade era de incapacidade. É possível e é capaz. Então, se alguém conseguiu, eu também posso. Aí vem a terceira crença que muitas vezes bloqueiam as pessoas. Merecimento. Será que eu mereço? Porque às vezes a pessoa entende que é possível, a pessoa tem a capacidade, mas ela não acha que é para ela. Ah, eu não mereço. Ah, eu não mereço. Seja bem-vinda, Carolina. A Catarina falou que vai deixar. E vai ter coisa boa pro final. Estamos caminhando aqui. A gente Vou já passou deixar aqui salvo, vai ficar salvo. Então, é aquilo. Essa percepção de merecimento, lembra que a gente falou que as crenças suportam os valores e os valores suportam a identidade? Se na minha identidade eu não me enxergo como merecedor, como é que eu vou fazer? Eu acho que essa crença, eu acho que ela eu acho que é uma das que mais perturbam as pessoas, sabia? Muita gente ainda não são libertas, eu digo assim, libertas dessas crenças, sabe? Muita gente Sim. deixa de viver o que quer, muita gente deixa de fazer o que quer por conta disso que ouviu no passado, que ouviu do amigo, que ouviu da família. A família Sim. é o lugar que a gente queria ouvir. Vai dar certo, você consegue, você é capaz, eu vou te ajudar, eu vou segurar na tua mão. São dessas pessoas que a gente precisa, mas são, infelizmente, essas pessoas que desmerecem a gente. Eu vim aprender isso depois de... Eu não posso dizer minha idade, né? Porque eu esqueço, de vez em quando dá uma amnésia. Por quê? Eu vim entender isso agora. Isso aí já é uma crença. Não, porque de vez em quando dá umas esquecidas. Qual o problema de contar a idade? Às vezes você identifica assim, não, tipo, eu tenho uma idade, essa é a minha idade. Eu estou bem com ela. Nossa, eu tenho 16 anos. 16 anos profissional. Mas, enfim, uma amiga minha falou aqui que ninguém... as pessoas estão ao meu lado, não confiam nela em relação à profissão dela. Sabe o que é interessante? Você tem que pensar... É muito interessante isso. O que é confiança? Entende o conceito de confiança. O que é confiança? A definição é certeza de um resultado esperado. Será que o que é confiável? É aquilo que você sabe que vai dar aquele resultado que se espera. Se você entra no elevador, você aperta o botão, você espera que ele te leve para onde você está indo. Então, confiança nada mais é do que certeza de um resultado esperado. Aí verifica, será que eu mostrei com comportamentos e atos que o que eu faço está coerente com o que eu falo? Aí é uma questão de integridade. Muito importante. Muitas vezes, e Cristo, o maior exemplo, do meu ponto de vista, que ele deixou pra gente é sobre integridade. Inclusive, lá em 2 Crônicas, ele fala assim, Davi escrevendo, ele fala assim, eu sei que
que alegra o seu coração quando o Senhor olha para um homem e encontra nele integridade. Integridade é uma coisa poderosíssima. Sabe por quê? Porque a gente é uma força que, da mesma forma que o ímã atrai o metal ali, que a bússola aponta para o norte, nós buscamos a nossa integridade de uma forma ferrenha. Só que a integridade, a gente tem que verificar as crenças que eu tenho. Se eu acredito, por isso que a história do viés negativo, que o maior medo de sobrevém, que está lá em Jó, que é o quê? Se você acredita que o dia vai ser difícil, como você colocou, você vai ser íntegro, ou seja, vai ser inteiro, integridade é inteireza, inteiro com aquela crença, ou seja, ela vai se manifestar. Então, por isso que eu tô falando, por favor, revisita tuas crenças, meu querido, minha querida. Tu tá falando um monte de abobrinha na sua cabeça e que não tem utilidade nenhuma mais. E aí você precisa falar assim, ok, as circunstâncias estão desafiadoras, mas quando eu olho para minha história de vida, eu já realizei, eu já fiz, no caso do trabalho da sua vida. Só vou falar uma coisa, quem tenta não faz. Sabe por quê? E aqui, eu vou pegar no pé de todo mundo aqui. Por quê, gente? Porque isso aqui é a oportunidade que a gente tem de entregar o máximo para você que está aqui. O máximo não, porque a gente tem muito mais do que isso. Mas é o que a gente consegue integrar dentro do tempo. Minha gente. É só para você perceber o quê? Você experienciou. Porque se for pegar a etimologia da palavra, ou seja, Eva foi o quê? Foi tentada lá no... Satanás que tentou Eva. Ou seja, tentação é tudo bagunçado. Quem tenta não faz. Quando você encontra aquele seu amigo e fala assim, gente, vamos marcar de se encontrar, vamos tentar ver. Quando o cara falou tentou, você já sabe que é um não disfarçado. Então lembra, por favor, gente, você não tenta, você experiencia. Por que você experiencia? Tem gente que tem medo do fracasso. E tem gente que tem medo do sucesso. Mas na verdade, quando você passa a observar que o fracasso, ele não existe, ele é só um resultado que está desalinhado com a sua expectativa. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel Fonseca. Bem-vinda, agradeço pela sua companhia. Sim. Minha amada, inteligente, poderosa, sábia, sogra. Eu faço meu melhor todos os dias. Eita! Sim, minha sogra, doutora Raquel Fonseca. Amo. E a pessoa tem aquela crença tola e besta que fala assim, não sei o que, faz piadinha de sogra. Minha sogra é uma benção, minha sogra é uma maravilhosa, entendeu? Então é o quê? É a verdade que você tá pondo na tua cabeça. Lembra sempre, porque você como um imã que vai ser atraído pelo metal, ou como a bússola que é atraída para o norte, você vai ser atraído para estas verdades suas, você vai ser íntegro com essas verdades suas. Por isso que precisa reforçar ou limpar esses lixos do inconsciente que foram colocados aí para você, entendeu? Então, ajusta essa percepção, porque você vai ser íntegro, você sempre vai querer seguir aquilo que você... me perdi aqui, falando assim, a doutora Raquel é top, que alguns já conhecem ela aqui. Ela é top mesmo. Então, ou seja, você vai querer ser íntegro o tempo inteiro com as suas verdades. Então, revisita elas. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, busca isso. Você precisa, se você quiser, deixar de ser escravo. Quer ver um exemplo aqui, só para colocar? Muitas pessoas... geralmente, quando a pessoa tem 18 anos, ela tem direito a tirar a carteira de habilitação. Sim ou não? Sim. Todo mundo que tem 18 anos tem carteira de habilitação? Negativo. Todo mundo que tem carteira de habilitação dirige? Não. Tem muita gente que não. Então, o que eu quero que você pare e perceba é que você tem um bando de direitos que Deus colocou para você e que você não está acessando e usando, porque você está colocando uma crença que te limita nisso daí. Da mesma forma que você vem com o direito de exercer domínio e governo nesse mundo, porque foi assim que está escrito na palavra do Senhor, você não está exercendo esse direito. Da mesma forma que tem gente que tem o direito de viver viver com abundância nessa vida. Eu vim para que tenham vida em abundância. E eu não estou jamais longe disso como que é, teologia da prosperidade, nada disso. Mas são direitos que você tem e você está abrindo mão porque você está colocando ou vivendo essas crenças que você não são úteis para você. Então reflita sobre isso. Qual direito que você tem que você está deixando na mesa? E muitas vezes tu está pegando deveres que nem são seus.
que são pessoas que colocaram dentro da sua cabeça e você tomou como verdade. E se é verdade, é verdade. E aí aquilo que eu falei, um dos maiores exemplos que Cristo deixou para nós é de integridade. Só que integridade com as crenças e as verdades, os valores e os princípios, que é o mais importante, corretos. Aquilo que eu estava falando para vocês. Lembra, a primeira identidade, a identidade que Deus tem, olha para você. Você é feito à imagem e semelhança do Criador. Olhe para você com os olhos que Deus te olha. E Deus não te olha com as porcariadas que às vezes tem aqui. Ele te olha com o que você pode ser. Mediocridade, né? Oi? Ele não olha a gente com mediocridade. Não, porque se ele fosse olhar como medíocre, ele está falando que ele mesmo é medíocre, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Entendeu? Então lembra, primeiro é a identidade que Deus olha para você. Essa é a fundamental, meu querido. Olha, você é amado, você é amada. Para de achar que você foi rejeitado. Para de achar que se a pessoa não falar que você está bonitinho, que não te falar bom dia, não sei o quê. Para, você já é amado. E entenda que não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. Não tem como. E não tem nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar menos. Ufa! Entenda isso. Se reconheça nisso. E aí a segunda identidade é aquilo que a gente falou, que é dos pais. O que os pais falaram para você, aquelas crenças de pai, pega princípio e valor e solta as crenças. Deixa eu ficar de olho no relógio aqui. Aí a terceira identidade é a identidade do meio, da cultura que você vive. Sabe aquela história que o pessoal fala assim, o jeitinho brasileiro? Brasileiro sempre tem um jeitinho, não sei o quê. Todos fulano é corrupto, entendeu? Isso é a identidade cultural. Meu querido, isso não serve de nada. Porque se da mesma forma que aquela mulher falava que todo homem não presta, está perdendo o homem da vida dela, que pode ser um homem maravilhoso para viver uma vida fantástica, mas ela está colocando todo mundo não presta, e ela está deixando de viver isso, você achar que você é a cultura onde você nasceu, você está falando, você está entregando mão do seu direito, jamais para disso. Então, a identidade da cultura que você está, esquece, besteira. A quarta identidade, que é fundamental, é a sua autoimagem. É o que tu pensa de ti, meu querido. É o que você está falando que você é. É como você se reconhece. E você é um leão da tribo de Judá que está se olhando como um gatinho amedrontado, sarnento, abandonado na rua. Você não é. Mas se você se olhar no espelho assim, por exemplo, aqui está meu óculos. Coloquei o óculos. Se esse meu óculos tivesse uma lente amarela, que cor que eu me veria? E óculos amarelo. Amarelo. Se eu colocar uma lente verde, verde. Danilo, essa eu peguei. O ser humano é uma esponja. Essa é uma crença. Mas você vai ficar pegando toda coisa ruim? Pega não, amigo. Pega só o que tem de bom. Seja esponja de quem? De Cristo Jesus, o modelo de perfeição. Ou da sua crença, seja ela qual for, mas que seja positivo. Amigo Danilo, a gente agora está aprendendo a ressignificar nossas crenças. Então, absorva aquilo que só vai acrescentar na sua vida. Por favor. Pessoas negativas, a gente, sai de mansinho. Tá? Eu também pensava isso, eu falava isso há muito tempo, Danilo. E essa era uma crença que eu sustentei. A gente é uma esponja que pega, a criança é uma esponja. A criança é uma esponja porque ela não tem a capacidade de usar o discernimento de escolher o que ela pega ou não. Ela pega tudo. A criança pode ser esponja. Mas você, adulto, com direito, com discernimento, com direito a exercer governo nessa terra, não seja esponja. Entendeu? Hoje a gente tem a capacidade, né, de discernir o que é bom e o que é ruim. Uhum. E aqui hoje, eu fico uma dica para você. Eu precisei me desfazer de muitas amizades. Perdão, Danilo, você não viu o que você falou antes, tá? Foi só o que eu peguei. O Danilo tá falando que vocês não viram o que eu falei antes. Tá tudo certo, Danilo. Vamos junto. Tá. Eu tô falando que eu precisei me desfazer de algumas amizades, porque eram amizades que, sabe, que não me funcionavam em nada. Só queria que eu ficasse na inércia. Não sei pra que fazer isso, pra que fazer aquilo. Então, fui saindo tudo de mansinho. Vou dar uma dica prática e real para você que está aqui disso que a Catarina está falando. Você vai pegar uma folha de sulfite, ou uma folha qualquer, você vai fazer 2 traços, fazendo 3 colunas. Na coluna 1, você vai escrever aqui o quê? Associação positiva. Ou associação ampliada. São pessoas que têm
a forma que você acha que é interessante para você, que tem os princípios que você quer, que vive a vida que você gostaria de viver, entendeu? Essas são as pessoas, primeira coluna, associação ampliada. Vamos modelar? Vamos pegar o que as crenças positivas que essa pessoa tem? Coluna do meio, você vai colocar o quê? Associação limitada. Tem pessoas que não dá para tirar da vida. Às vezes o chefe, em alguma situação, às vezes um parente, e às vezes que você precisa, não dá para tirar. Mas você não precisa passar umas férias de 30 dias com a pessoa. Dá para conversar 15 minutos. Então, ou seja, determine, escreva. Gente, parece julgamento, mas, por favor, você vive essa vida aqui, você escolhe. Já ouviu aquela história lá que fala, diga com quem andas que eu te direi quem és? Todo mundo ouviu. Eu aprendi uma coisa que é bem interessante. Diga com quem andas que eu te direi se vou contigo. Pegando o teu ensejo, a gente tem ouvido muito, né? Que a gente é um pouco das pessoas com quem a gente convive. Então, se você anda com pessoas negativas, se você anda com pessoas que vivem irritadas, se você anda com pessoas péssimas de todas as maneiras... Isso é científico, tá, gente? Isso que a Catarina tá falando é científico, tá? Não é balelismo, não, balelômetro, nada disso. Isso são neurônios espelhos que você se forma. Por isso que geralmente a criança vai tomando a forma, os namorados vão convivendo junto com pessoas, vão se tornando parecidas. E eu aprendi com a doutora Raquel aqui. Diga-me com quem antes que eu te dei se vou contigo. Eu escutei muito isso, viu? E ainda tem outra. Quem com porco anda, farelo come. Ainda tem essa. Exatamente. Vamos lá, Deise perguntou a terceira coluna. A terceira coluna você vai colocar desassociação. Quem tu vai riscar da sua vida, meu querido, minha querida? Entenda, 2 recursos são limitados, tempo e energia. Nós ainda não vivemos na eternidade. Todo mundo tem 24 horas por dia. Então a pergunta é o que tu vai fazer com isso? E energia, humanamente falando, é limitada porque você tem energia fisiológica, energia psíquica e a energia que você precisa canalizar. E aí você precisa saber gerenciar. Entendeu? Isso também é uma crença. Então vamos lá. Primeira coluna, associação positiva. Quem tu vai trazer como exemplo para colocar? E às vezes pode ser gente que não está aqui, tá? Às vezes pode ser pessoas que você não tem acesso. Lê livro. Escuta vídeo no YouTube de gente que presta. Vai ler o maior manual da vida, a Bíblia ali, vê o que Jesus falava, o que ele pensava. Ele está escrito ali. Deixa de seguir quem não te agrega. Exatamente. Por favor, meu querido, minha querida, você está aqui assistindo isso, faz uma limpa. Não tem espaço para tudo entulho na tua vida. Ó, eu vou ler uma frase que eu deixo escrito para me lembrar aqui, ó. É verdade, doutora Raquel. Já estou gostando da senhora. Então lembra que, ó, toda pessoa bem... A Deise vai saber que eu falei com ela recentemente. Toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer em parte ao decidir o que ela não vai fazer. Você precisa aprender a falar não. Você tem dificuldade de falar não porque você está vivendo a busca da aceitação, e aí porque você tem medo da rejeição, porque tudo isso é crença, e aí você vai falando sim para todo mundo, e você só esquece de uma coisa, de falar sim para ti. Cada sim que você fala para outro, você está falando não para você. Já diz a palavra do Senhor, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele não fala ama mais, ele fala ama igual. Acorda e governe, entendeu? Por favor, revisita. Como que eu faço? Ó, temos aqui poucos minutos, misericórdia, tá acabando. O não é fundamental. Cara, e tem até um exercício... Esse tema da tema palavra é vontade. É verdade. A Deise está falando aqui, eu estou exercitando o não. Exatamente isso. Tu precisa falar... Tem um exercício simples, que não dá para fazer aqui, numa outra live a gente faz. Você precisa começar a falar não, alto. Vai pegar durante o dia e vai falar não. Nossa, não, eu não, tenho uma certa dificuldade. Sim, porque o não agride. O não ofende o ouvido. Aquela criança que formou aquelas crenças na infância escutou, não faz, não põe, não vai, não tá, não, 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 não. E ela foi se fechando dentro de uma crença. De um bando de crença, na verdade, entendeu? Então, começa a falar não, porque seu ouvido precisa acostumar. Entendeu? Acostume a falar não, treina a falar não. Eu vivi muito, muito. É abrir mão do seu sim e para dar o sim aos outros. Eu tinha uma certa dificuldade de dizer não. Uma certa dificuldade tão grande de dizer não. Uhum. Meu Deus do céu. Se alguém chegasse aqui e dissesse, vamos no Japão, eu não sabia o que era, mas eu ia. Hoje Vou não. Vou te dar uma dica prática para quem tem dificuldade de falar não. Você vai falar
Sim. E aí você coloca um condicional. Você vai falar assim, vamos jantar quinta-feira? Vamos jantar? Aí você fala assim, vamos. Mas quando eu tiver resolvido essas outras questões, ou eu tiver juntado dinheiro suficiente, quando eu tiver tempo... Mãe, me dá esse brinquedo? Dou. No Natal, quando eu tiver o momento de te dar o presente. Pai, mãe, dá algum exemplo assim, qualquer coisa. Me dá alguma coisa? Você fala assim, dou. Quando você concluir a sua tarefa e tirar uma nota boa, como recompensa por isso eu vou fazer. Um exemplo. Coloca um condicional. O condicional, você tira às vezes o peso do não. E aí, aquela circunstância. E cumpra. Se tu falar, cumpre a tua palavra. Seja íntegro. Tenha fibra moral de cumprir. Entendeu? Quantos minutos a gente tem? Me fala aí, misericórdia do Senhor. 2 minutos. Nossa, eu acho que vai acabar. Ó, pessoal, então eu vou falar uma coisa aqui, ó. Um presente para vocês. Ia dar outro, mas não vai dar tempo de explicar. Se você tá aqui, faz pouco tempo, e aí eu convido você, Karina, também, se você quiser ir lá, eu comecei a querer ajudar pessoas a destravar. Eu falei, gente, eu tenho que fazer algum jeito. E você que tá aqui, coloca essa crença na cabeça. Tem gente que tá morrendo pelo seu pior conteúdo. Abre a boca para falar para as pessoas, porque você tem coisa boa. A sua ferida, já escutou essa frase, a sua cicatriz é o remédio de alguém. Você ajuda a curar alguém até onde você foi curado. Então você tem coisa boa, misericórdia do Senhor, porque você é feita a imagem e semelhança do Criador. Então venha, acorde viva. Eu criei uma comunidade lá, se você entrar lá na bio do meu Instagram, tem lá a comunidade ROM 828. É um grupo no Telegram, onde as pessoas colocam dúvidas, se perguntam, a gente coloca para o quê? Para se ajudar. E a gente faz um encontro que eu chamo Chá com o Ju. É segunda-feira, às 6h28 da tarde. E por que 8h28? Vem de Romanos 8h28, que fala, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos conforme teus desígnios. Ou seja, pode acontecer coisa ruim na tua vida. Se você der um significado bom, vai ter coisa boa. 20 segundos para a live acabar, infelizmente. Gratidão pela oportunidade. Obrigada Como que eu derrubo uma crença limitante? Duvida dela e escolhe uma crença melhor. Como que eu identifico? Gente, pensa sempre positivo. Se tua crença é negativa, tu transforma ela em positivo, que tu vai ver o resultado.